Bom dia, galerinha da 601 e 602. Aqui é a professora Aline. Hoje nós vamos ao gabarito comentado do teste de interpretação textual, né? Que vocês fizeram. Vamos lá? O galo cantor. Texto 1. Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Costumava demonstrar força ao raiar do sol. Cantava bem alto, de modo a superar no timbre e no tempo o canto dos companheiros. Ou seja, ele era arrogante, ele era prepotente, ele se achava superior aos outros. Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim por horas. As galinhas olhavam compreensivas, apesar de um tanto entediadas com a repetição diária do presunçoso rito. Certo dia, chovia muito. O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre. Os outros galos se calaram. Não demorou e a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente. Ele encolheu, ficou muito gripado e, afinal, teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais. Não pôde mais cantar. Um gambá, que sempre passava por ali, comentou: Era só vós o grande galo? Nada aprendeu nesse tempo de domínio? As galinhas se calaram. Moral da história: a arrogância é amiga da estupidez. Questão de número 1. As narrativas possuem elementos fundamentais, entre eles o narrador. O narrador é importante, pois a partir dele conhecemos a história que está sendo contada. Marque a alternativa que melhor contemple o tipo de narrador presente na fábula lida. A resposta correta, gente, era a letra D, narrador observador, pois não participa da história. Como nós vimos, gente, as fábulas, né, elas geralmente apresentam um narrador observador, ou seja, ele conta a história, mas ele não participa. Nós também vimos um outro tipo de narrador, que era o narrador personagem, quando ele conta a história e participa, mas não era o caso da nossa fábula, né? E aí vem a letra A, que o narrador seria personagem, seriam as galinhas. Se o narrador, né, não participa da história, gente, ele é o narrador observador. Então não poderia ser as galinhas, como a letra A, não poderia ser o gambá, como na letra B, muito menos o galo. E a letra E tá errada, porque fala assim: narrador observador, pois é uma das personagens da história. Gente, o narrador observador, ele só conta a história, não participa dela. Número 2. As fábulas são textos narrativos que promovem a reflexão sobre algum ensinamento através da moral da história. Essa moral é construída ao longo do texto a partir do envolvimento dos personagens. Com isso, determine o personagem responsável por exemplificar o conteúdo presente na moral. Gente, toda fábula gira em torno de quem? Do galo. Então a resposta correta seria a letra A. O galo era conhecido por sua arrogância, né? Como nós podemos ver lá no primeiro parágrafo, vem assim, ó: Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Ou seja, é em torno do galo que a história se passa. E o galo, ele se acha superior aos demais galos, né, existentes. Inclusive, né, ele se acha melhor em tudo, no cantar, no se expressar, só que ele percebe depois, né, que as coisas não são bem assim. Então, não poderia ser as galinhas e não poderia ser o gambá, como na letra D e E. E ele não era conhecido somente pelo seu belo cantar e muito menos pelo seu domínio, até mesmo porque o texto fala que as galinhas já estavam entediadas da maneira como o galo agia. Questão de número 3. Por ser uma narrativa, a fábula possui uma estrutura elementar. Entre essas partes, o clímax destaca o momento de alta tensão ou emoção da narrativa. Ou seja, gente, o clímax é o momento auge, né? E aí é aquele também que dá caminho para o desfecho, ou seja, para o fim. Assinale a alternativa que melhor apresente o clímax da fábula lida. A resposta correta, gente, é a letra D. O galo teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais. Por quê, gente? A partir desse momento, né, é o momento auge em que o galo chega, né, e não tem mais voz para cantar, e aí ele vai perceber que a arrogância dele não vale nada. Então as demais não poderiam ser. Número 4.
Como consequência do clímax, a história encontra um desfecho, ou seja, é o final. Assinale a alternativa que apresente a consequência daquilo que ocorreu no clímax. A resposta correta é o quê? B, né? A resposta B. O galo não pôde mais cantar devido ao emudecimento de suas cordas vocais, ou seja, ele perdeu completamente a voz. O desfecho é que o galo não pôde mais cantar, né? E assim, do que adiantou ele ficar fazendo o que ele fez, né? A letra A vem assim: o galo aprendeu que não pode cantar na chuva. Gente, ele perdeu a voz completamente. Ele não vai mais cantar nem na chuva, nem no sol. Letra C. Outro galo assumiu a posição daquele que perdeu a voz? No texto não é falado nem sobre isso. As galinhas foram cuidar do galo doente? Também não ouvimos isso. O gambá criticou o cantar do galo? Ele não criticou o cantar do galo, ele criticou a atitude do galo. Número 5. As fábulas são textos que apresentam, no geral, um propósito de ensinar o leitor. Sobre a moral da história, assinale a opção que melhor explica o seu conteúdo. Alguns poderiam ficar com dúvida, gente, mas a resposta correta era a letra C. Ser arrogante faz com que sejamos estúpidos. Ou seja, o galo, né, dentro daquele achar que ele era melhor do que os outros, né, achar-se assim, ele era prepotente, ele se achava melhor do que os outros, ele achou que o fato dele cantar na chuva não iria causar problema nenhum. E ele acabou agindo com o quê? Com estupidez. Por quê? Porque ele agiu sem pensar. E aí, agindo sem pensar, que é o que é ser estúpido, né? Ele acabou ficando doente e perdendo o seu brio, né? Perdendo aquilo que ele fazia de melhor, que era cantar. E aí não poderia ser, gente. A estupidez e a arrogância são a mesma coisa? Não, gente. Arrogância é uma coisa, arrogância é quando a pessoa se acha superior e estupidez é quando uma pessoa faz algo sem pensar. Letra B. Ser arrogante mostra que podemos ficar doentes? Gente, também não. Nem todo arrogante fica doente, né? Não cante na chuva? Essa também não era a lição da fábula. Galos são animais arrogantes. Gente, somente os galos? Na verdade, aí nós sabemos que na fábula o galo está assumindo uma forma humana. Na verdade, os galos, eles não são assim. As pessoas que são assim são os seres humanos. Então nós temos que ter cuidado, né, para não nos acharmos superiores aos demais. Aí vem o texto 2. O conto da mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia contaram uma verdade e ninguém acreditará. Um dia você contará, vou voltar, tá, gente? Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte. Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistiu a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir as suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Aí vem assim, gente. Número 6. Identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Gente, o primeiro seria Felipe conta inúmeras mentiras. Depois, o pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Depois viria Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. E a número 4, Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. Então, a sequência correta era a letra B,
4, 2, 3, 1, conforme nós podemos verificar no texto. Era só voltar ao texto e enumerar antes de marcar essa questão. Vamos lá. Questão de número 7. As aspas são recursos discursivos que auxiliam a compreensão da mensagem lida. Há diversos usos para as aspas. Logo, determine a alternativa que apresente a justificativa sobre a utilização das aspas no texto 2. Aí vem assim: as aspas foram utilizadas para sinalizar palavras estrangeiras? Vocês podem voltar ao texto, né? E perceber onde está as aspas, né? Que está aqui, ó, nessa parte, né? Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Ou então, mãe, a avó está no telefone. Ou então também, um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Ou então, é verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Então, nós podemos ver, gente, que todas essas são as falas das personagens. Então, não poderia ser a letra A, porque seriam palavras estrangeiras. Não seria a letra B, porque não foram para indicar as falas do narrador personagem, né? Pelo contrário, são as falas das personagens. Não foi utilizada para os pensamentos dos personagens. Não poderia ser a letra D, porque as aspas sim têm um objetivo específico, então seria a letra E. As aspas foram utilizadas para representar as falas dos personagens, ou seja, a fala de quem estava falando naquele momento, ou do menino, ou da mãe, ou do pai. Número 8. Os contos são exemplos de textos narrativos, assim apresentam uma estrutura e elementos essenciais na construção. A partir disso, leia o trecho a seguir. Felipe perdeu a chance de ganhar uma bicicleta, pois sua mãe não acreditou naquilo que ele falava. Gente, isso não é a introdução do conto, porque não está no início. Também não faz parte do desenvolvimento do conto, mas nós chamamos essa parte de clímax, ou seja, é o momento auge, em que a mentira dele acaba assim, sendo maior, né? O pai já havia avisado a ele que isso poderia acontecer, né? Que o dia que ele fosse falar a verdade, que ninguém acreditaria. Aí, no caso, quando enfim ele falou a verdade, todo mundo achou que ele estava mentindo. Então, nós dizemos que isso é o clímax, é o momento auge, é o momento de maior tensão, né? Que ele tá ali tentando falar com a mãe, mostrando que ele não está mentindo, mas ninguém mais acredita nele. Então, a resposta correta seria a letra C, clímax do conto. Não é o desfecho, porque não é o final, nem é a moral do conto. O desfecho do conto, inclusive, é o fato dele virar escritor. Número 9. Como consequência do momento de maior tensão da narrativa, isto é, do clímax, a história desenvolve uma nova abordagem para alcançar a sua conclusão. Esse momento é conhecido como desfecho, ou seja, gente, desfecho nada mais é que o fim, conclusão. Qual é o desfecho do conto lido? Felipe não ganhou o prêmio e começou a reduzir as mentiras. E logo assim que ele cresceu, o que ele virou, gente? Um escritor, né? Como não tem a questão aí do escritor, é a parte que ele não ganha o prêmio e começa a reduzir as mentiras. Então seria a letra A. Letra B. Não poderia ser porque a mãe não repreende o Felipe. Ela simplesmente não vai atender o telefone. O pai de Felipe adverte o filho sobre contar as mentiras. Gente, isso ele fez antes, né? Antes do final. Isso foi no desenvolvimento. Felipe foi sorteado e ganhou uma bicicleta. Também está no desenvolvimento. A mãe de Felipe fez o jantar. Bem, gente, esse não é o desfecho, né, do nosso conto. Número 10. Depois do ocorrido no clímax, Felipe age de modo diferente daquilo que ele fazia anteriormente. Assinale a alternativa que melhor explique o trecho a seguir. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. A resposta correta era a letra B. Quando adulto, Felipe tornou-se escritor e assim ele pôde inventar histórias sem culpa e sem medo. Ou seja, né, ele aprendeu a lição, né, que o pai já tinha explicado a ele, mas ele precisou passar por aquela experiência. E aí, mediante essa experiência,
o Felipe parou de contar mentiras e começou a criar histórias, né? Mas sem culpa, sem medo, porque não seriam mentiras. Não poderia ser a letra A, porque ele não percebeu isso logo quando era criança. Não poderia ser a letra C, né? Já que não ganhou a bicicleta, Felipe decide continuar contando mentiras. Ele deixa de continuar, então não poderia ser essa. Não poderia ser a letra D. Felipe nunca mais contou mentiras e por isso não sente mais culpa e medo, né? Na verdade, ele contava mentiras, mas dentro da história dele, dentro da imaginação. Então ele não teria culpa e medo porque seriam histórias que ensinassem às crianças alguma coisa. Felipe entendeu o que Felipe entendeu que o certo é não contar mentiras. Bem, as mentiras dentro de uma história podem se tornar verdade. Então ele criava histórias. Criar, quando você cria, é algo da sua imaginação. Nem sempre é uma verdade, mas também não chega a ser uma mentira, né, gente? Porque a gente está utilizando a nossa imaginação. Então não poderiam ser as demais. Então é isso, galerinha. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Estou morrendo de saudades.